Meu nome é Sophia Reynolds. Tenho 37 anos e, na noite em que meu irmão tentou apagar toda a minha vida, eu não disse uma palavra. Ele estava a 3 mesas de distância de mim dentro da sala da audiência disciplinar, impecável e sorridente, afirmando para um painel de estranhos que eu havia exercido a advocacia ilegalmente por anos. Disse que eu tinha falsificado minhas credenciais. Disse que todos os clientes que eu já havia defendido tinham sido enganados. Disse que eu não era uma advogada de verdade, apenas uma fraude bem vestida que conseguiu passar despercebida tempo suficiente para contaminar o sistema. Eu fiquei sentada em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, ouvindo-me enterrar com a confiança típica de pessoas mimadas que acreditam que o desfecho já foi escrito a favor delas. Meus pais estavam atrás dele, vestidos como testemunhas enlutadas em um funeral, concordando com a cabeça como se estivessem ali para lamentar uma filha, não para destruí-la. Então o juiz responsável pegou meu processo. Ele abriu sem expressão, virou uma página, depois outra, e de repente ficou imóvel. Eu vi o sangue sumir do rosto dele tão rápido que parecia irreal. Sua mão apertou a pasta com força. Seus olhos se levantaram na minha direção e, naquele segundo congelado, eu soube que ele reconheceu exatamente o que meu irmão tinha feito. O juiz se levantou bruscamente, apertou o arquivo contra o peito e desapareceu em sua sala sem dizer uma única palavra. A sala ficou em silêncio absoluto. O sorriso do meu irmão tremeu. Minha mãe parou de respirar. Meu pai parecia ofendido, confuso, furioso, e eu soube, com uma certeza fria e cortante que quase parecia alívio, que alguém seria destruído naquela noite. Só não seria eu. Antes de eu contar o que o juiz encontrou naquele arquivo e por que meu irmão começou a implorar antes mesmo da audiência terminar, me diga que horas são onde você está e de onde você está assistindo. Eu quero ver até onde essa história vai esta noite. Para entender por que meu irmão ficou ali tão disposto a me enterrar, você precisa entender a família da qual eu vim. A família Reynolds não acreditava em amor a menos que ele pudesse ser medido, exibido e admirado por outras pessoas. Meu pai construiu sua reputação como um cardiologista capaz de salvar homens ricos de morrerem aos 60 anos. Minha mãe transformava almoços beneficentes em verdadeiros espetáculos e usava a generosidade como outras mulheres usavam joias. Meu irmão mais velho, Derek Reynolds, era a obra-prima que eles vinham lapidando desde o nascimento. Ele tinha o aperto de mão certo, o maxilar perfeito, as escolas certas e o tipo certo de ambição. Aprendeu cedo que, na nossa casa, ser amado significava ser útil para a narrativa da família. E eu nunca me encaixei nessa narrativa. Eu era a filha que fazia as perguntas erradas, que odiava formalidades ensaiadas e mentiras bem polidas, aquela que percebia quando meu pai falava com mais delicadeza com doadores do hospital do que com os próprios filhos. Eu ainda assim era brilhante, e isso quase tornava tudo pior. Eles não podiam me descartar como burra, então decidiram me rotular como difícil. Quando Derek e eu nos formamos em direito, a diferença entre nós se tornou imperdoável aos olhos deles. Ele foi para o contencioso corporativo em um escritório gigante em Seattle, onde homens cobravam por hora para deixar clientes poderosos com aparência mais limpa do que realmente eram. Eu entrei para a defesa criminal porque passei anos demais vendo o dinheiro decidir quem tinha dignidade e quem não tinha. No começo, meus pais tratavam minha escolha como uma rebeldia passageira, algo que uma filha inteligente eventualmente superaria. Então eu ganhei meu primeiro julgamento com o júri. Cometi o erro de contar isso durante o jantar. Ainda lembro da mesa, dos talheres pesados, do brilho frio do lustre, da forma como Derek se recostou na cadeira com uma taça de vinho na mão, como um príncipe ouvindo camponeses falarem. Eu disse a eles que havia defendido um jovem de 19 anos, trabalhador de um armazém, acusado injustamente de roubo à mão armada, que eu havia desmontado a linha do tempo da acusação no interrogatório e conseguido a absolvição dele. Eu ainda estava tomada pela adrenalina, ainda ingênua o suficiente para acreditar que a própria justiça poderia impressioná-los. Meu pai não me parabenizou. Perguntou se eu pretendia construir carreira limpando a sujeira dos criminosos. Minha mãe suspirou e disse que já estava cansada de pensar no que teria de explicar às amigas do clube quando perguntassem o que a filha dela fazia. Derek sorriu e disse que eu havia confundido martírio com habilidade jurídica, que qualquer advogado de verdade teria ganhado mais em uma tarde do que eu em um mês defendendo o lixo humano da cidade. Eu disse a ele que pelo menos meus clientes eram honestos sobre quem eram. Aquilo foi o primeiro momento em que a atmosfera da sala realmente mudou. Meu pai me chamou de desrespeitosa.
Minha mãe disse que eu estava manchando o nome da família. Derek me olhou com aquela crueldade polida e paciente que ele sempre usava quando queria me ferir e disse: "Você escolheu o fundo do poço porque não foi feita para o andar de cima." Aquela frase ficou comigo por mais tempo do que eu jamais admiti. Não porque eu tivesse acreditado nele, mas porque era uma crueldade tão perfeitamente encaixada que parecia quase calculada demais para ser espontânea. Ele tinha resumido a lógica da minha família em uma única sentença. Na nossa casa, só éramos amados se servíssemos de espelho para eles mesmos. Eu me levantei daquela mesa antes da sobremesa ser servida. Meu pai me avisou que, se eu saísse, perderia tudo que vinha junto com o sobrenome Reynolds. Eu disse a ele que preferia perder o dinheiro deles do que passar a vida inteira alugando minha própria alma, uma aprovação de cada vez. Saí de lá levando apenas minha bolsa, meu diploma de direito e uma raiva tão fria que quase parecia útil. Naquela noite, na entrada da garagem, Derek me chamou enquanto eu ia embora e disse que em menos de um ano eu estaria de volta, rastejando. Eu me virei e respondi que ele deveria rezar para eu nunca ter um motivo para ficar frente a frente com ele em um tribunal. Naquele momento, eu falei por raiva. Anos depois, percebi que tinha sido uma espécie de profecia. Eu construí minha vida do jeito mais difícil, o que basicamente significa que eu a construí de forma honesta. Meu primeiro escritório ficava no quarto andar de um prédio cansado, acima de uma loja de penhores e de um restaurante vietnamita no sul de Seattle. A placa de vidro na porta dizia Reynolds Justice Group, porque eu me recusei a deixar minha família continuar sendo dona do meu nome. A sala de espera tinha 2 cadeiras diferentes entre si, uma mesa de segunda mão e um radiador que batia o inverno inteiro, como se tivesse alguém preso dentro da parede. Eu vivi de café, blocos de papel de anotação e um tipo de teimosia que as pessoas confundem com imprudência até ela começar a vencer casos. Naqueles primeiros anos, eu defendia pessoas que ninguém mais queria ao lado, mães solteiras acusadas de fraude por usar endereços falsos para conseguir escolas melhores para os filhos, imigrantes empurrados para acordos judiciais que nem entendiam completamente, jovens com histórico criminal tratados como se já tivessem nascido culpados. Eu parei de me importar com a aparência de glamour porque toda semana eu via o sistema esmagar rápido demais quem não podia pagar por elegância. Eu contratei Ramon Elis I, um ex-escrivão de tribunal com uma memória quase sobrenatural para processos e armadilhas processuais. Depois veio Tessa Vaughan, uma advogada recém-formada com os punhos tatuados, uma mente afiada e zero paciência para mentiras bem polidas. Nós 3 construímos um escritório movido à obsessão. Conferíamos tudo 2 vezes. Nunca confiávamos em cronologias limpas demais. Tratávamos cada prova como se escondesse uma segunda história. Foi assim que sobrevivemos. E também foi assim que comecei a fazer inimigos. Promotores detestavam advogados que realmente liam os processos. Escritórios corporativos desprezavam o fato de que meu nome começou a aparecer em notícias locais sempre que eu expunha advogados mais ricos e menos cuidadosos dentro do tribunal. Derek observava tudo isso de sua torre de vidro. Ele nunca me ligou para me parabenizar. Em vez disso, ele enviava pequenas armas disfarçadas. Artigos sobre esgotamento de advogado solo, e-mails sobre falências, links de notícias sobre defensores criminais sendo indiciados por má conduta. Não havia mensagem no corpo do e-mail. Só o link. Como se ele estivesse batendo no vidro da minha vida, lembrando que esperava vê-la rachar. Então veio o caso que mudou tudo. Uma mulher chamada Helena Marques entrou em contato com meu escritório tarde da noite, numa terça-feira de tempestade. O irmão dela havia sido acusado em uma investigação complexa de fraude financeira ligada a uma empresa de logística e a uma tentativa de aquisição agressiva por uma concorrente muito maior. Os grandes escritórios recusaram o caso porque o outro lado tinha conexões políticas, dinheiro suficiente para esmagar qualquer um que atrapalhasse e uma disposição clara de fazer isso. Quando li a denúncia, algo nela parecia estranho demais para ser coincidência. As provas estavam organizadas com perfeição excessiva, a linha do tempo das testemunhas se encaixava de forma conveniente demais, os registros digitais eram quase insultantemente limpos. Casos reais de fraude são bagunçados. A ganância deixa rastros. Aquele parecia montado. Eu aceitei. O julgamento foi designado ao juiz Nolan Graves, o magistrado mais temido do tribunal daquela região. Graves era tradicional, rigoroso e famoso por não se impressionar com encenações. Ele não ligava para carisma, sobrenomes ou grandes escritórios.
Ligava para fatos e competência. Na primeira vez em que entrei naquela sala de audiências, ele olhou para meu terno simples e para o registro de escritório individual com o tipo de desconfiança que homens como ele reservam para quem eles presumem que vai desperdiçar o tempo do tribunal. No terceiro dia de julgamento, essa desconfiança já não existia mais. Ramon e Tessa tinham me ajudado a desmontar registros de servidores, depoimentos e trilhas de metadados que provavam que a chamada denunciante havia sido paga pela própria empresa concorrente que queria engolir o negócio do meu cliente. No interrogatório, eu quebrei a principal testemunha deles com uma única entrega de dados, um timestamp e uma pergunta para a qual ele não estava preparado. Quando chegaram as alegações finais, toda a teoria da acusação já estava desmoronando em público. Meu cliente foi absolvido. Repórteres se aglomeraram na escadaria do tribunal. O juiz Graves não disse nada da bancada, mas, quando a sala foi esvaziando, seu oficial de justiça me entregou um bilhete dobrado. Nele estava escrito: Senhora Reynolds, isso foi uma advocacia rara. Não deixe esta cidade tirar a sua precisão. Eu dobrei o bilhete e guardei na minha mesa. Não porque eu precisasse da aprovação de um juiz, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém dentro do sistema tinha me visto exatamente pelo que eu era e nomeado isso corretamente. Derek também viu a cobertura. Meus pais também. Eu sei que assistiram meu rosto no noticiário e sentiram o que sempre sentiam quando eu tinha sucesso sem eles, não orgulho, mas incômodo. Meu sucesso quebrava a narrativa da família de que eu era fraca. Isso, por si só, já mostrava que eu não tinha me afastado do poder. Eu só tinha escolhido outro tipo de poder. O que eu ainda não sabia era que, enquanto eu construía meu nome, Derek estava, em silêncio, esvaziando dele por dentro. De fora, a vida dele parecia impecável. Tinha um apartamento no centro, as associações em clubes exclusivos, o carro importado, o relógio caríssimo, as fotos de viagens de esqui e jantares privados que ele adorava postar como se felicidade precisasse de plateia. Mas dentro do escritório dele havia um problema que charme nenhum conseguia mais encobrir. Derek tinha se amarrado a um esquema privado de investimento em cripto, vendido a alguns clientes ricos como uma forma inovadora de proteção de patrimônio. Quando tudo começou a afundar, ele passou a usar transferências temporárias de contas em custódia de clientes para cobrir perdas e manter a ilusão funcionando. Começou como arrogância e foi escorregando, movimento por movimento, até virar desvio de dinheiro com justificativas cada vez mais frágeis. Ele acreditava que conseguiria reorganizar tudo antes que alguém percebesse. Só que o mercado virou de novo. Um cliente exigiu uma reconciliação detalhada, e Derek se viu encarando uma auditoria que estava prestes a abrir um buraco no centro da carreira dele. Ele precisava de duas coisas ao mesmo tempo: um gesto público de integridade em que o tornasse intocável e uma nova fonte de casos lucrativos o suficiente para cobrir o rombo financeiro antes que a auditoria chegasse ao andar dele. E eu era a resposta perfeita. Naquele ponto, meu escritório já tinha visibilidade e vários dos meus casos ativos eram de alto valor, com sensibilidade midiática, exatamente o tipo de processo que grandes bancas adorariam absorver. Derek percebeu que, se conseguisse me expor publicamente como uma advogada falsa, ele não apenas me destruiria. Ele poderia se apresentar como um irmão corajoso que escolheu a profissão em vez do sangue, e ainda entrar depois, através do próprio escritório, para proteger os clientes que eu deixaria para trás. Era repulsivo. Era calculado. E tinha exatamente a cara de algo que ele chamaria de estratégia. Ele foi primeiro aos nossos pais, porque entendia eles melhor do que qualquer outra pessoa. Não vendeu uma fraude. Ele vendeu controle de reputação. Disse que havia encontrado irregularidades nas minhas credenciais. Que minha ascensão tinha sido rápida demais, estranha demais, constrangedora demais. Ele lembrou minha mãe dos murmúrios que viriam se aquilo se tornasse público sem que a família parecesse proativa. Lembrou meu pai do que significaria para o nome Reynolds se a filha dele fosse vista como criminosa. E então ofereceu a eles um papel que encaixava perfeitamente na fraqueza mais profunda dos dois: eles poderiam se tornar as vítimas dignas que escolheram o princípio em vez do sangue. Minha mãe, que tinha passado anos me ignorando, de repente encontrou uma forma respeitável de participar da minha destruição. Meu pai, que sempre valorizou mais o poder das instituições do que a verdade, assinou junto porque não conseguia imaginar o próprio filho bem-sucedido mentindo com tanta precisão. Derek então montou o arquivo.
Ele contou com a ajuda de um especialista do próprio escritório, alguém com dívidas de jogo e que podia ser comprado pelo medo. Juntos, eles falsificaram uma antiga notificação de reprovação no exame da OAB, manipularam cabeçalhos digitais, fabricaram trocas de e-mails em que eu supostamente admitia ter exercido a advocacia antes de ser licenciada e ainda alteraram o histórico de registro para fazer parecer que meu número de inscrição pertencia a um advogado aposentado. Não era perfeito, mas Derek sempre viveu cercado de pessoas que olhavam rótulos, não costuras. Ele também envolveu uma das conhecidas sociais da minha mãe, uma mulher que me conhecia desde a infância e que não teve nenhum problema em me descrever como instável se isso a fizesse parecer importante no papel. O pior de tudo não eram as provas falsas. Era o que Derek planejava depois. Um e-mail interno que ele mais tarde enviou para um dos sócios deixava isso claro. Depois da minha suspensão, o escritório dele entraria em contato com meus principais clientes, ofereceria representação emergencial de transição e absorveria os casos sob o pretexto de organizar uma tragédia familiar. Ele não estava apenas tentando me destruir. Estava planejando se alimentar do que restasse depois. E, como a crueldade na minha família sempre vinha com um toque pessoal, ele ainda guardou uma última lâmina. Anos antes, quando me ligou de uma garagem depois de um investimento ruim quase expor tudo o que ele fazia, eu tinha transferido discretamente dinheiro suficiente para mantê-lo de pé, porque uma parte ingênua de mim ainda se lembrava dele como meu irmão, antes de eu entender o que ele realmente era. Ele usou essa misericórdia, sobreviveu graças a ela e mesmo assim construiu um caso para pagar minha existência. Quando a notificação formal da disciplina chegou ao meu escritório, com a assinatura dele e os depoimentos dos meus pais anexados, eu senti algo mais frio do que tristeza. Eat Briac pressupõe surpresa. O que eu senti foi o estalo final de um fio que já vinha sendo esticado além do razoável havia muito tempo. A denúncia chegou ao meu escritório numa terça-feira cinzenta, e antes do meio-dia minha sala de reuniões já tinha virado um campo de batalha. Eu li cada página uma vez como filha e uma segunda vez como advogada. A primeira leitura doeu. A segunda me deixou mais afiada. Meus pais tinham assinado declarações juramentadas afirmando que se lembravam de ter visto uma suposta reprovação no meu exame da ordem anos antes, que tinham sido enganados pelas minhas mentiras e que só recentemente tiveram coragem de agir. A denúncia de Derek era bem escrita, polida, cheia de uma falsa nobreza, como se ele estivesse se candidatando a algum tipo de santidade moral. No papel, as acusações eram devastadoras: exercício ilegal da advocacia, falsificação de registro profissional, fraude contra o tribunal, engano de clientes vulneráveis. Se o conselho disciplinar aceitasse aquilo por tempo suficiente para impor uma suspensão provisória, meus casos em andamento poderiam ruir antes mesmo que eu tivesse chance de provar a verdade. Eu liguei para Mary Ann Crow. Na nossa comunidade jurídica, Mary Ann era quem as pessoas chamavam quando as paredes começavam a se mover. Ela lidava com defesa disciplinar, conduta judicial e esse tipo de desastre profissional que encerra carreiras mais fracas antes do almoço. Ela chegou ao meu escritório com um casaco de lã escura, leu a denúncia em silêncio absoluto, colocou o papel sobre a mesa e disse: "Isso não é uma reclamação. É uma tentativa de execução." Aquilo ajudou mais do que qualquer conforto teria ajudado. Porque deu nome ao tamanho do que eu estava enfrentando. E então começamos a trabalhar imediatamente. Eu resgatei meus documentos originais de um cofre bancário, registro de aprovação, atas de juramento, confirmação de licenciamento, recibos antigos de taxas. Tessa comparou tudo linha por linha com o material forjado. Ramon rastreou inconsistências processuais no histórico da denúncia e percebeu que o formato da suposta reprovação no exame não batia com o modelo oficial do Estado no ano em que Derek dizia que aquilo tinha sido emitido. Mary Ann trouxe uma perita em documentos e um especialista digital chamado Silas Caim, que analisava arquivos como quem lê exames clínicos em silêncio, com precisão, e com consequências fatais quando encontrava um erro. Em poucas horas, a estrutura da mentira de Derek começou a se desfazer. A notificação falsa de reprovação usava o bloco de assinatura de um administrador que já estava aposentado 2 anos antes da data indicada na carta. O pacote de fontes embutido no PDF nem sequer existia no sistema estadual naquela época. O selo digital havia sido retirado de um arquivo moderno de alta resolução, não de um registro histórico compatível com o período. Os e-mails fabricados mostravam dados de roteamento incompatíveis com o servidor de e-mail que aquela conta supostamente utilizava anos antes. E, o mais importante, os metadados do arquivo apontavam diretamente para uma máquina dentro da rede do escritório de Derek.
Tínhamos o suficiente para responder. Marianne perguntou se eu queria enviar tudo imediatamente para o Conselho da Ordem e pedir arquivamento sumário. Eu deveria ter dito sim. Essa seria a resposta mais segura. Mas eu disse não. Eu queria Derek sob juramento. Queria ele preso à própria mentira em uma sala onde recuar custaria mais do que qualquer estratégia de defesa. Marianne me encarou por um longo instante e depois assentiu devagar, porque entendeu exatamente o que eu estava dizendo. Aquilo já não era só sobre sobreviver. Era sobre encerrar. Mesmo assim, houve uma noite, 3 dias antes da audiência, em que o peso de tudo isso veio de uma vez. Eu fiquei sozinha no escritório depois que Ramon e Tessa foram embora. A notificação falsa de reprovação estava de um lado da mesa, e o antigo bilhete do juiz Graves do outro. Lá fora, a chuva batia nas janelas com força suficiente para parecer dedos tamborilando no vidro. Por 10 minutos em silêncio, eu me permiti imaginar a vida que Derek queria para mim. Suspensa, desacreditada, observada por antigos clientes com aquela confusão ferida que as pessoas carregam quando instituições dizem que confiar foi um erro. Então eu desdobrei o bilhete de Graves e reli a frase mais uma vez. Advocacia rara. Não deixe esta cidade tirar a sua precisão. Naquele momento, eu entendi que meu irmão tinha confundido silêncio com fraqueza, porque minha família sempre confundiu. Eles nunca entenderam que silêncio pode ser disciplina. Silêncio pode ser uma arma com o gatilho ainda travado. Na manhã seguinte, enviei o Ramon ao Arquivo Estadual de Admissões com um pedido formal de verificação histórica certificada, retirada do acervo físico e microfilme, não do banco de dados público. Eu queria cadeia de custódia. Queria selos em relevo. Queria um tipo de prova que dinheiro nenhum conseguisse apagar com facilidade. No fim do dia, isso já estava em nossas mãos. No dia anterior à audiência, Marianne e eu finalizamos os dossiês, separadores de provas e as linhas de argumentação. Não ensaiamos nada dramático. Não precisávamos de drama. Precisávamos de sequência. Derek falaria primeiro, nós responderíamos depois. Ele se comprometeria com a própria versão. Graves lera o material. A mentira racharia. E então decidiríamos quanto dela seria exposta. Fui dormir naquela noite sem lágrimas, sem medo e sem um único resquício de família dentro de mim. A audiência começou exatamente do jeito que pessoas arrogantes como Derek sempre imaginam que suas vitórias deveriam começar, com crueldade polida e confiança absoluta. Ele ficou de pé no púlpito, terno azul marinho, voz baixa e carregada de falsa tristeza, dizendo ao painel que só tinha vindo a público porque a profissão valia mais para ele do que o próprio sangue. Descreveu-me como brilhante, porém instável, ambiciosa, porém desonesta, uma mulher que teria construído toda uma identidade jurídica em cima de fraude. Apresentou a carta falsa, os e-mails forjados, os registros manipulados e os depoimentos dos meus pais como se estivesse depositando flores sobre uma sepultura que ele mesmo lamentava ter cavado. Minha mãe enxugava os olhos. Meu pai evitava me encarar. Marianne aguardava a nossa vez. O juiz Graves pegou o processo. E então veio o momento que você já conhece. Ele abriu o arquivo, empalideceu, prendeu os olhos nos meus e desapareceu para a sala interna com a pasta apertada contra o peito, como se carregasse um explosivo vivo. 15 minutos depois, ele voltou trazendo 2 itens, meu processo disciplinar e um documento judicial emoldurado. Ele não se sentou. Colocou a moldura no centro da bancada, virada para toda a sala. Era o formulário de sentença do julgamento de fraude de Helena Marques, assinado no próprio tribunal meses antes. Então olhou para Derek e perguntou se ele reconhecia aquilo. Derek, ainda tentando se recompor, disse que não. Graves explicou que aquele documento registrava uma das defesas mais afiadas que ele havia visto em 20 anos, uma atuação feita justamente pela mulher que Derek estava acusando de nunca ter passado na ordem. Dava para sentir o ar da sala mudar. O rosto de Derek não desabou de imediato. Ele começou a se desfazer aos poucos. Ele tentou argumentar que competência podia ser simulada, que golpistas às vezes venciam porque as pessoas queriam acreditar neles. Graves o interrompeu e anunciou que havia usado o intervalo para entrar em contato direto com o Arquivo Estadual de Admissões, não o registro online, mas o acervo físico, com verificação histórica certificada. Ele ergueu o documento. Minha licença era válida. Sempre tinha sido válida.
Em seguida, ele se virou para a carta falsa de reprovação e apontou, com calma absoluta, que o assinante já estava aposentado antes da data que constava no documento. Depois analisou as provas de e-mail e destacou que os diagnósticos preliminares já mostravam rotas de envio impossíveis e dados de geração moderna incompatíveis com o período alegado. Derek ainda tentou sustentar a versão dele. Disse que devia haver um erro, que tinha confiado no material de boa-fé. Foi então que Mary Ann pediu permissão para apresentar as provas de refutação. Graves autorizou. Tab por tab, ela desmontou tudo em público: cronologia de versões de fonte, identificadores de objeto digital, assinaturas de máquina, incompatibilidade de resolução do selo estadual, certificação de cadeia de custódia vinda do arquivo de admissões. E então veio o e-mail interno do escritório, recuperado via preservação emergencial após a abertura da denúncia, no qual Derek propunha absorver os casos dos meus clientes para cobrir o rombo da sua conta fiduciária antes de uma auditoria iminente. A sala não reagiu com choque imediato. Ela congelou. Existe um tipo de silêncio mais violento do que gritos. E era exatamente nele que estávamos. Graves leu o e-mail 2 vezes, bem devagar. Depois ergueu os olhos com um nível de repulsa que parecia esvaziar um homem por dentro. Ele disse: então isso nunca foi ética. Isso foi roubo vestido de virtude. Derek começou a falar rápido depois disso, como fazem os mentirosos quando sentem o chão cedendo. Ele culpou o técnico de ti. Depois falou em mal-entendido. Depois tentou culpar meus pais, dizendo que tinham pressionado ele, que queriam me ver fora, que tinham exigido que ele fizesse algo antes de eu envergonhar a família de novo. Meu pai chegou a se levantar e disse que Derek estava mentindo, que tinha confiado na investigação do próprio filho. Minha mãe começou a chorar de verdade agora, não mais lágrimas teatrais, mas pânico cru, porque finalmente entendeu que reputação não corre mais rápido que evidência. Graves mandou os dois se sentarem, porque naquele momento eles já não eram testemunhas de luto. Eles já não eram apenas testemunhas de luto. Naquele momento, eram potenciais cúmplices. E foi ali que Derek realmente quebrou. Ele saiu do púlpito, cambaleou até a minha mesa e caiu de joelhos no chão da sala de audiência. Agarrou a borda da bancada com as duas mãos e me olhou como um homem se afogando. Sofia, ele disse, a voz falhando, por favor, você sabe como isso funciona. Se isso virar criminal, destrói tudo. Eu posso resolver. Eu transfiro o apartamento. Líquido as contas. Eu te dou qualquer coisa. Só para com isso agora. Eu olhei para ele e não senti raiva. Raiva ainda teria algum calor. O que veio foi algo mais frio, a satisfação silenciosa de ver a verdade reduzindo um homem ao tamanho exato dele. Atrás dele, meu pai deu um passo para trás, como se não quisesse ser tocado pela cena. Minha mãe sussurrou o nome de Derek, mas quando ele virou, como se ainda esperasse ser salvo, os dois desviaram o olhar. E eu acho que foi isso que mais o destruiu. Não o nojo do juiz. Não as provas. Não os oficiais entrando na sala a pedido de Graves. Foi perceber que nossos pais tinham escolhido distância no exato segundo em que ele deixou de parecer recuperável. Graves autorizou os oficiais do tribunal a prenderem Derek sob custódia, enquanto aguardava encaminhamento por perjúrio, apresentação de provas falsas, obstrução da justiça e possíveis crimes financeiros ligados ao e-mail corporativo. Quando levantaram, ele voltou a implorar, agora mais alto, mais desorganizado, dizendo que só tinha agido por desespero, que não queria que fosse tão longe. Graves olhou para ele e disse: homens como você sempre vão exatamente até onde acreditam que podem ir sem consequências. Depois, extinguiu as acusações contra mim com julgamento definitivo, determinou o arquivamento do processo disciplinar em relação ao meu registro e registrou um pedido formal de desculpas pelo abuso do processo disciplinar. Eu me levantei, peguei minha pasta e perguntei se estava liberada, porque tinha julgamento na manhã seguinte. O canto da boca de Graves se mexeu. Não chegou a ser um sorriso, mas foi reconhecimento. Está liberada, doutora, ele disse. Diferente do requerente, você tem trabalho de verdade para fazer. O que aconteceu depois da audiência foi mais lento que a explosão, mas muito mais permanente. A firma de Derek suspendeu ele antes do pôr do sol e o demitiu antes do fim da semana.
quando a própria revisão forense interna começou, a manipulação das contas fiduciárias deixou de ser um caso isolado e passou a aparecer em vários registros, de vários clientes, em uma sequência de ajustes temporários que qualquer promotor conseguiria explicar para um júri de forma direta. As acusações criminais vieram em seguida. Depois, a disciplina da ordem. Ele perdeu a licença, depois o apartamento, depois os investimentos e, em seguida, os amigos que sempre confundiram proximidade com sucesso com lealdade. Meus pais não foram presos naquele dia, mas foram formalmente notificados, interrogados e citados em documentos públicos o suficiente para destruir, de forma definitiva, a versão educada das próprias vidas. O círculo de caridade da minha mãe parou de ligar. Meu pai pediu demissão de 2 conselhos hospitalares antes de ser retirado à força. Em menos de um ano, eles venderam a casa da família sob a justificativa de a redução de custos, embora todos ao redor soubessem exatamente o que aquilo significava. Derek começou a enviar cartas no início, pedidos de desculpa, explicações, textos manuscritos sobre infância, sangue, arrependimento. Eu nunca abri nenhuma delas. Marianne conseguiu uma ordem de restrição depois da 3ª tentativa de contato indireto com meu escritório. Não foi algo emocional. Foi limpo, técnico, definitivo. Meu escritório sobreviveu ao ataque porque reagimos rápido. Mas não foi só isso. Ele ficou mais afiado. Clientes começaram a me procurar não apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Juízes que antes me conheciam apenas de reputação passaram a saber exatamente como eu atuava sob pressão quando a pressão carregava meu próprio sobrenome. Ramon emoldurou a decisão de arquivamento e colocou na sala de reuniões. Tessa chamou aquilo de nosso retrato de família. Eu mantive o bilhete antigo do juiz Graves na minha mesa, mas depois da audiência acrescentei algo ao lado dele, uma cópia carimbada e selada da decisão que encerrou a acusação contra mim. Não porque eu ainda precisasse de validação, mas porque queria um registro permanente do que significa sobreviver quando você para de pedir permissão. Um ano depois, ampliei o escritório e criei um fundo de defesa jurídica para jovens advogados de origem trabalhadora que estavam sendo silenciosamente expulsos da profissão por dinheiro, sobrenome e jogos institucionais. Fiz isso porque eu sabia exatamente quantos porteiros confundem poder com valor. E também porque entendi que vingança, quando feita do jeito certo, não deve apenas punir o que tentou te quebrar. Deve construir algo mais forte no espaço que o dano deixou para trás. Às vezes as pessoas perguntam se hoje eu sinto pena do Derek. A resposta honesta é não. Eu entendo ele melhor do que gostaria de entender, mas entender não é o mesmo que perdoar. Ele não era um homem trágico preso por circunstâncias. Era um homem que acreditava que o futuro dele valia mais do que a minha existência. E ele tomou decisões a partir disso, repetidas vezes, até que o próprio sistema finalmente respondeu na linguagem que ele respeitava. Quanto aos meus pais, eu os enterrei muito antes de qualquer ordem judicial tornar esse afastamento oficial. Sangue não é pacto quando só corre em uma direção. Família não é quem usa seu nome enquanto tenta destruir a sua vida. Família é quem se mantém ao lado da verdade, especialmente quando isso custa algo. Quando os últimos prazos de recurso passaram e a poeira finalmente baixou, eu parei de pensar naquela noite como o momento em que meu irmão tentou me destruir. Comecei a enxergá-la como a noite em que a mentira da minha família finalmente acabou. Eles me acusaram de exercer a advocacia ilegalmente porque nunca entenderam o que o direito significava para mim desde o início. Para eles, era status, vantagem, acesso, o código de vestir certo na sala certa. Para mim, sempre foi mais simples do que isso. Era a ferramenta mais limpa que eu já tive em mãos. E quando as pessoas que deveriam me proteger tentaram usá-la contra mim, eu apenas usei melhor. Então me diga, se a sua própria família tentasse te enterrar para se salvar, você conseguiria perdoar quando a verdade viesse à tona? Ou faria o que eu fiz? Iria embora, trancaria a porta atrás de você e deixaria o registro falar por si só. Agradecemos de verdade o seu tempo e apoio. Tudo o que foi apresentado neste vídeo é uma obra de ficção, criada apenas para fins de narrativa, entretenimento e reflexão. Esperamos que esta história te lembre que você não é responsável por consertar pessoas que continuam escolhendo te machucar. Às vezes, a escolha mais saudável é parar de carregar o peso de relações que só trazem dor.